Language Not Registered for Generation, a seleção brasileira de futebol, bicampeã consecutiva, chegou à Inglaterra com o orgulho de reis. A seleção trazia consigo uma geração de jogadores vista como uma mistura das lendas imortais de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation como os talentos promissores da nova geração. O mundo esperava uma dança de samba vibrante, um tricampeonato milagroso. Mas o futebol sempre reserva os cenários mais cruéis. Goodison Park, esse sonho se despedaçou. O estilo de jogo vistoso dos sul-americanos foi sufocado pelas táticas calculadas e brutais de seus adversários europeus. O Brasil foi eliminado na fase de grupos, deixando para trás a imagem do rei do futebol, Pelé, mancando e chorando ao sair de campo. Quase Language Not Registered for Generation anos se passaram desde aquele verão inglês inesquecível. O tempo cobriu os filmes em preto e branco com poeira e também trilhou caminhos inesperados na vida daqueles jovens. Alguns ascenderam do fracasso para se tornarem lendas vivas. Alguns escolheram o nobre caminho da busca intelectual. E alguns gênios foram para sempre deixados à própria sorte. Agora, vamos fazer uma pausa para ouvir a história do destino dos dançarinos de samba da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation. Pelé, na seleção brasileira na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos e no auge da carreira. Chegou à Inglaterra não apenas como jogador, mas como um ícone, o rei que todas as defesas almejavam derrubar. No entanto, apesar de ter jogado apenas 2 partidas e marcado 1 gol, a imagem de Pelé sendo implacavelmente e brutalmente derrubado por defensores búlgaros e portugueses, e depois deixando o campo impotente com sua capa sobre os ombros, tornou-se um símbolo assombroso da decadência do Brasil naquele ano. Assim, aquela breve, porém trágica atuação encapsulou perfeitamente a classe de um gênio sufocado pela violência, de um rei destronado diante dos olhos do mundo. Após o pesadelo de Language Not Registered for Generation, Pelé jurou nunca mais jogar uma Copa do Mundo. Mas o destino tinha outros planos para ele. Retornou em Language Not Registered for Generation, brilhando como o sol, para trazer para casa a taça Jules Rimet para o Brasil, consolidando seu status como o maior jogador de todos os tempos. Deixando o Santos, foi para o New York Cosmos, semeando a paixão pelo futebol nos Estados Unidos. A vida de Pelé após a aposentadoria foi uma jornada incansável como embaixador global. Foi ministro do esporte, viajou o mundo para inspirar e se tornou a marca mais valiosa do planeta. Viveu em glória deslumbrante, respeitado por chefes de Estado, uma vida com a qual qualquer um sonharia. Pelé sempre aparecia com um sorriso radiante, dentes brancos e brilhantes e votos de felicidade para a posteridade, um símbolo vivo de sucesso e alegria. Sua grandeza em campo parecia refletir perfeitamente sua vida. Dentro de campo, Pelé era imbatível, e fora dele, um verdadeiro rei, sempre mantendo uma postura digna, poderosa e, ao mesmo tempo, compassiva. Ele era uma ponte entre o futebol e a paz, entre o esporte e a cultura. No entanto, até mesmo a jornada de um rei chega ao fim. Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Os corações de milhões de fãs foram partidos ao receberem a notícia da morte de Pelé. Aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa batalha contra o câncer de cólon. Seu falecimento marcou o fim de uma era, mas o legado que ele deixou, mais de Language Not Registered for Generation Goals e um sorriso imortal, será para sempre um farol que ilumina o amor da humanidade pelo futebol. Gilmar, o goleiro dos goleiros, foi o goleiro do Brasil em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, Gilmar era um pilar de apoio inabalável, tendo conquistado a Copa do Mundo 2 vezes. Seu estilo de defesa era calmo e elegante, raramente recorrendo a mergulhos extravagantes devido ao seu posicionamento excepcional. Embora não tenha conseguido evitar o desastre de Language Not Registered for Generation, causado por uma defesa vulnerável, a classe de Gilmar permanece inquestionável. Ele era um cavalheiro no gol, transmitindo absoluta segurança. Após se aposentar do futebol, Gilmar continuou a ter sucesso nos negócios, algo raro entre os jogadores da época. Ele administrava uma grande concessionária de automóveis e vivia uma vida confortável e tranquila com sua família em São Paulo.
Era conhecido por ser discreto, educado e por sempre manter uma imagem respeitável. Gilmar evitava escândalos. Levava uma vida privada, mas sempre recebeu o máximo respeito de colegas e torcedores. A postura calma, quase gélida, de Gilmar em campo reflete sua frieza nos negócios. Ele representa uma geração de jogadores visionários que sabem usar sua fama para construir uma carreira sólida. É um exemplo brilhante de profissionalismo e responsabilidade. No entanto, em seus últimos anos, o veterano goleiro enfrentou uma grave doença. Poucos dias após sofrer um AVC e um ataque cardíaco, Language not registered for Generation de Agosto, the language not registered for Generation. Gilmar faleceu aos Language not registered for Generation anos. Ele morreu apenas um ano antes do retorno da Copa do Mundo ao Brasil, deixando uma dor imensurável. Ele é lembrado não apenas por suas luvas de ouro de uma era, mas também como um cavalheiro gentil até o último suspiro. Manga personifica a dura realidade da posição de goleiro. Na Copa do Mundo da Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Ele foi titular na fatídica partida contra Portugal. Foi uma lembrança dolorosa, pois teve que buscar a bola no fundo da rede 3 vezes e o Brasil foi eliminado. Mas Manga não é lembrado apenas por essa derrota. Ele é famoso por suas mãos deformadas, com os dedos tortos e quebrados devido às inúmeras defesas de chutes potentes sem as luvas especiais da época. Ele agarrava a bola com instinto, com imprudência e até mesmo com sangue. A carreira de Manga durou incrivelmente tempo, até ele completar Language Not Registered for Generation anos. Ele se tornou uma lenda não só no Brasil com o Botafogo e o Internacional, mas também no Uruguai com o Nacional. Após se aposentar, Manga enfrentou muitas dificuldades financeiras e de saúde. Seus anos voando cobraram um preço alto de sua saúde. Ele viveu exilado e em condições precárias no Equador antes de ser trazido de volta ao Brasil graças a doações de fãs. As mãos deformadas de Manga são o testemunho mais poderoso de sacrifício. Em campo, ele suportou chutes fora dele, sofreu as dificuldades da velhice e da pobreza. Ele representa os jogadores de antigamente, dedicando-se de corpo e alma à sua paixão, mas sem segurança financeira na velhice. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, Manga vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Este é o local de descanso eterno de uma lenda que outrora inspirava medo em inúmeros atacantes. Apesar das dificuldades de locomoção e da dependência de auxílio governamental, Manga mantém um sorriso otimista. Ele é uma lenda viva, que nos lembra o preço pago pela glória nos campos de futebol. Brito chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos como um dos zagueiros mais aguerridos da época. Jogou apenas uma partida, mas seu estilo de jogo corajoso e destemido, aliado à sua excelente condição física, causaram forte impressão. Brito não era um zagueiro extravagante como Bellini, era um verdadeiro gladiador. Estava disposto a tudo, até mesmo a recorrer a artimanhas sujas para proteger seu gol. Era chamado de A Rocha, por sua natureza inabalável e implacável. Após a derrota em Language Not Registered for Generation, Brito tornou-se uma peça insubstituível da equipe campeã de Language Not Registered for Generation. Era ele quem fazia o trabalho sujo nos bastidores, permitindo que artistas como Pelé e Tostão criassem as obras-primas acima. Brito passou por muitos clubes importantes do Brasil, como Vasco da Gama, Flamengo, Corinthians. Por onde passou, foi um líder. Após se aposentar, viveu uma vida bastante reservada, evitando a mídia. Era conhecido por sua personalidade forte e direta, às vezes temperamental, mas muito honrada. A intensidade de Brito em campo é um reflexo de quem ele é fora dele. Um homem de ação, sem frescuras ou floreios. Ele protege sua vida privada com a mesma ferocidade com que protege os atacantes adversários. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Brito vive uma vida reclusa no Rio de Janeiro. Raramente aparece em público ou participa de eventos comemorativos. Ele escolhe aproveitar a velhice com os filhos e netos, guardando para si as lembranças de suas batalhas de vida ou morte nos campos de futebol. Para ele, o passado deve ser valorizado, mas a paz presente é o que ele mais preza.
Hilderaldo Bellini, o lendário capitão de Language Not Registered for Generation. Chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos. Ele era um símbolo de determinação férrea e dedicação inabalável. Embora o peso da idade tivesse diminuído seu ritmo e ele fosse responsável por vários gols sofridos contra a Hungria, a presença de Bellini permaneceu altamente simbólica. Ele foi o primeiro no mundo a erguer a taça Jules Rimet acima da cabeça, um gesto que se tornou um modelo para todos os capitães subsequentes. Após se aposentar do futebol, Bellini viveu uma vida tranquila e respeitada. Tornou-se um pequeno empresário, administrando uma loja de calçados e participando de atividades sociais. Sua imagem erguendo o troféu foi imortalizada em uma estátua em frente ao lendário estádio do Maracanã, tornando-o imortal mesmo em vida. Bellini era um homem de família, humilde e gentil, em contraste com seu comportamento taciturno e feroz em campo. Mas o cruel destino desafiou o capitão nos estágios finais de sua vida. Ele lutou contra a doença de Alzheimer por mais de Language Not Registered for Generation anos, uma enfermidade que gradualmente roubou as memórias do homem que havia criado lembranças para toda uma nação. Foi uma batalha silenciosa e dolorosa, na qual o herói de outrora foi gradualmente esquecendo sua própria glória. Language Not Registered for Generation de Março, The Language Not Registered for Generation. Hilderaldo Bellini faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte mergulhou toda a nação brasileira em luto. O grande capitão retornou à sua terra natal, mas sua estátua em frente ao estádio do Maracanã permanece lá, alta e imponente, como um lembrete para as gerações futuras de um homem que carregou o peso do futebol brasileiro nos ombros. Djalma Santos se ergue como um monumento ao espírito esportivo em um torneio onde a violência reina suprema. Aos Language Not Registered for Generation anos, esta foi a quarta e última Copa do Mundo da lenda. Ele já não estava tão em forma quanto durante os triunfos do Brasil em Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, mas sua experiência e postura permaneciam únicas. Djalma não dava carrinhos para machucar. Ele defendia com inteligência e técnica superiores. Embora a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation tenha sido um fiasco para o Brasil, a imagem do veterano Djalma Santos trabalhando incansavelmente na ponta direita ainda evoca respeito. Ele personificou uma era de futebol romântico que estava sendo gradualmente substituída por um pragmatismo implacável. Após se aposentar da seleção nacional, Djalma Santos continuou jogando regularmente até os Language Not Registered for Generation anos pelo Atlético Paranaense, um recorde na época. O aspecto mais extraordinário de sua carreira não foram os troféus, mas as estatísticas. Mais de Language Not Registered for Generation partidas profissionais sem receber um único cartão vermelho. Depois de pendurar as chuteiras, escolheu uma vida tranquila na cidade de Uberaba, onde abriu uma escolinha de futebol e conviveu em harmonia com os vizinhos. Recusou propostas glamorosas para desfrutar dos prazeres simples, ensinando crianças a jogar futebol com alegria, não com ódio. O estilo de jogo limpo de Djalma Santos refletia, curiosamente, sua vida. Ele viveu uma vida livre de escândalos e máculas, repleta de integridade e lealdade. Era um cavalheiro dentro e fora de campo, sempre mantendo um sorriso gentil e um espírito sereno. No entanto, o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupa ninguém. Language Not Registered for Generation de Julho de Language Not Registered for Generation. Djalma Santos faleceu aos Language Not Registered for Generation anos devido a uma pneumonia grave. Sua morte foi um momento triste. O mundo do futebol perdeu um dos maiores laterais direitos da história. Um homem que provou que é possível vencer sem recorrer a táticas sujas e que se pode tornar uma lenda simplesmente pela bondade. Jairzinho surgiu como um farol de esperança no cenário sombrio do Brasil em Language Not Registered for Generation. O então jovem de Language Not Registered for Generation anos, atuando na ponta, possuía a força de um furacão. Embora ainda não fosse capaz de carregar um time em dificuldades, a velocidade, o ataque implacável e o estilo poderoso de Jairzinho sinalizavam o surgimento de um verdadeiro artilheiro. Ele foi escolhido para suceder Garrincha, uma pressão enorme, mas também uma força motriz para que ele chegasse ao topo. Após o fracasso na Inglaterra, Jairzinho surgiu como uma explosão no cenário do futebol, tornando-se o furacão da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation.
Ele estabeleceu um recorde inédito. Marcou em todas as partidas de uma Copa do Mundo, levando o Brasil à vitória. Sua carreira em clubes foi intimamente ligada ao Botafogo, onde era reverenciado como um santo. Após se aposentar dos gramados, Jairzinho não optou por uma vida de lazer. Ele embarcou em uma carreira de treinador e possuía um talento especial para descobrir jovens promessas. Foi ele quem descobriu o alienígena Ronaldo de Lima na década de Language Not Registered for Generation, abrindo um novo capítulo para o futebol mundial. Ao contrário da exuberância de Garrincha ou do carisma de Pelé, Jairzinho é, na vida real, um homem prático, perspicaz e apaixonado, dedicado ao treinamento. Sua força e determinação em campo se traduzem em uma dedicação inabalável ao desenvolvimento de jovens talentos. Ele vive uma vida profundamente entrelaçada com o espírito do futebol, discreta, porém incrivelmente eficaz. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Jairzinho ainda vive uma vida saudável no Rio de Janeiro. Ele aparece regularmente na mídia para comentar futebol e compartilhar suas memórias gloriosas. O furacão de outrora agora é um veterano respeitado, mas a chama da paixão dentro dele nunca se apagou. Ele é uma testemunha viva, um elo entre o passado glorioso e o presente do futebol brasileiro. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos, Garrincha, com as pernas cansadas e arqueadas e um joelho fraturado, ainda conseguiu marcar um gol de falta espetacular contra a Bulgária, seu último gol em Copas do Mundo. Embora seu drible mágico já não fosse tão fluido quanto 4 anos antes, a presença de Garrincha em campo continuava sendo um toque romântico, uma reminiscência da era de ouro do futebol improvisado. Ele jogava sem cálculos, como uma criança crescida em um mundo de adultos astutos. Fora dos gramados, a vida do anjo de pernas arqueadas foi uma longa tragédia. Sem a proteção do seu clube, sem habilidades de gestão financeira e consumido pelo álcool, Garrincha mergulhou no ostracismo. Ele teve um relacionamento bastante divulgado com a famosa cantora Elza Soares, mas que terminou em violência e lágrimas. Garrincha, que um dia fez o mundo rir com seus dribles, passou seus últimos anos na pobreza, solidão e doença. Ele foi a personificação mais dolorosa do ditado talento e infortúnio, um artista que só sabia se apresentar no palco, mas se perdeu nos bastidores. O aspecto mais comovente da vida de Garrincha é o forte contraste entre o campo de futebol e sua vida pessoal. Em campo, ele era um mestre da alegria, transformando o ilógico em lógico. Mas fora de campo, ele era impotente diante do próprio destino. Era tragicamente ingênuo, apenas para ser impiedosamente esmagado pela vida. E então, a tragédia terminou em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Garrincha morreu em um hospital filantrópico aos Language Not Registered for Generation Anos, vítima de cirrose, consequência do alcoolismo severo. No dia de sua morte, milhões de brasileiros foram às ruas para lamentar a perda de seu passarinho. O legado de Garrincha não se resume apenas à sua habilidade deslumbrante com a bola, mas também serve como uma triste lembrança da fragilidade do gênio. Aos Language Not Registered for Generation Anos, esperava-se que Gerson fosse o motor da seleção brasileira. No entanto, lesões e o caos na organização do time fizeram com que ele jogasse apenas uma partida e não conseguisse reverter a situação. Ele foi alvo de dúvidas, sendo considerado um jogador sem força mental. Mas poucos sabiam que aquilo era apenas um aquecimento para um grande salto. Gerson possuía um pé esquerdo de ouro, com a capacidade de fazer passes longos com precisão milimétrica. Ele jogava com a mentalidade de um arquiteto, criando curvas requintadas no ar. 4 anos após seu fracasso na Inglaterra, Gerson retornou e se tornou a mente brilhante por trás da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation, criando um dos estilos de futebol mais belos da história. Após se aposentar, Gerson optou por não se tornar treinador, mas sim um renomado comentarista de rádio e televisão. Ele levou seu humor afiado, franqueza e, às vezes, dureza dos campos para as ondas do rádio. Não tinha medo de criticar os vícios do futebol moderno, tornando-se a voz da consciência dos torcedores. Sua vida também esteve envolvida na controvérsia em torno da Lei de Gerson, uma frase de um anúncio de cigarro que foi mal interpretada como promoção de um estilo de vida implacável, um assunto que o incomodou por muitos anos. Existia uma forte ligação entre Gerson, o jogador, e Gerson, o comentarista, controle e direção. Em campo, ele dirigia seus companheiros de equipe com um único gesto. No rádio, usava suas palavras para moldar a opinião pública. Ele sempre conduziu o jogo à sua maneira.
Hoje, Aus Language Not Registered for Generation Anos. Gerson ainda vive no Rio de Janeiro. Embora sua saúde tenha se deteriorado consideravelmente, o espírito do pé esquerdo de ouro permanece. Ele aparece ocasionalmente no YouTube para falar sobre futebol com uma paixão sem limites. Ele é a prova de que uma derrota, em Language Not Registered for Generation, não define quem você é, mas sim como você se levanta depois. Lima, em um torneio onde a maioria dos craques só conseguiu jogar uma ou duas partidas antes de se lesionar ou ser substituída, emergiu como uma rara exceção. E aos Language Not Registered for Generation Anos, jogou os Language Not Registered for Generation minutos completos em todas as 3 partidas do Brasil na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Apelidado de Coringa por sua incrível versatilidade, Lima podia atuar como ala, volante ou até mesmo atacante quando necessário. No Santos, foi um jogador dedicado a Pelé, enquanto na seleção brasileira naquele ano, tornou-se um trabalhador incansável, constantemente remendando os buracos do navio brasileiro que afundava. Portanto, embora não fosse extravagante ou chamasse a atenção, a diligência, o sacrifício e a perseverança de Lima são inegáveis. A carreira de Lima está intimamente ligada à era de ouro do Santos. Ele disputou quase Language Not Registered for Generation partidas pelo clube, conquistando todos os principais títulos. No entanto, por trás do glamour dos gramados, a vida de Lima tem sido bastante tranquila. Ele não se tornou uma estrela da mídia nem um empresário rico. Optou por se dedicar ao desenvolvimento de jovens no Santos, o mesmo clube onde passou sua juventude. É um professor diligente, que acolhe crianças carentes que sonham em mudar de vida através do futebol, assim como ele fez em sua juventude. A versatilidade e o altruísmo de Lima em campo parecem refletir sua vida, sempre pronto para contribuir em qualquer posição, sem buscar reconhecimento pessoal. Ele é um herói silencioso, um trampolim para que outras estrelas brilhem. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Lima vive seus últimos anos com a saúde debilitada. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, uma doença que está gradualmente apagando suas memórias dos gloriosos dias ao lado de Pelé. Embora suas lembranças possam se desvanecer na ilustre história do Santos e do futebol brasileiro, o nome de Lima sempre estará gravado como um símbolo de lealdade e dedicação inabaláveis. Tostão chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, como Language Not Registered for Generation Anos, o membro mais jovem da equipe. Ele personificava a inteligência em campo, ganhando o apelido de Pelé Branco. Embora o Brasil tenha perdido, o gol de Tostão contra a Hungria foi a prova de seu talento nato. Ele jogava futebol com a cabeça, possuindo habilidades de observação e criação de jogadas excepcionais que compensavam sua baixa estatura. Tostão era uma nota sutil e refinada em meio à vibrante sinfonia do samba. No entanto, a carreira de Tostão foi uma série de duras provações impostas pelo destino. Ele sofreu um descolamento de retina após ser atingido no olho por uma bola de futebol, uma lesão que ameaçou deixá-lo cego permanentemente. Mas, com extraordinária força de vontade, Tostão se submeteu à cirurgia e voltou a jogar, ajudando o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Infelizmente, o medo da cegueira permanente o obrigou a se aposentar precocemente aos Language Not Registered for Generation Anos, o auge da carreira de um jogador de futebol. Mas, quando uma porta se fechou, Tostão abriu outra igualmente brilhante. Ele foi aprovado no vestibular de medicina, tornou-se médico e, mais tarde, jornalista e um dos comentaristas de futebol mais perspicazes do Brasil. A sabedoria de Tostão em campo combinava perfeitamente com sua natureza intelectual fora dele. Ele era um jogador raro, respeitado não apenas por sua habilidade, mas também por sua mente brilhante. Ele escrevia sobre futebol não na linguagem de um ex-jogador, mas com a mentalidade de um médico e filósofo, profunda, analítica e profundamente humana. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Tostão é um dos comentaristas mais respeitados do Brasil. Ele vive uma vida tranquila, bem distante do glamour do mundo do futebol. É a prova viva de que o futebol não é tudo e que um jogador pode, sim, alcançar outros patamares intelectuais depois de deixar os gramados. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Alcindo era uma grande promessa do futebol no sul do Brasil, Grêmio. Ele foi titular nas 2 primeiras partidas ao lado de Pelé e Garrincha.
Rápido, potente e com faro de gol. Esperava-se que Alcindo dividisse a responsabilidade pelos gols. No entanto, a imensa pressão de vestir a camisa amarela e verde e sua falta de experiência o impediram de balançar as redes. Ele deixou o torneio decepcionado, mas esse não foi o fim da linha. Ao retornar da Inglaterra, Alcindo se tornou a maior lenda da história do Grêmio. Apelidado de Bugre, marcou centenas de gols, tornando-se um ídolo para gerações de torcedores em Porto Alegre. Mais tarde, mudou-se para o México para jogar no Club América, onde também obteve grande sucesso. Na vida real, Alcindo é um homem gentil, apegado à família e profundamente ligado à sua terra natal. Após se aposentar, dedicou grande parte do seu tempo trabalhando para o Grêmio, apoiando jovens talentos e participando de atividades comunitárias. Existe um contraste interessante. Em campo, Alcindo era uma implacável máquina de fazer gols. Mas fora dele, era um homem de coração generoso, sempre voltado para a comunidade. Ele transformou a tristeza de Language Not Registered for Generation em motivação para construir um legado imenso no clube. No entanto, a jornada dessa lenda chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Agosto de Language Not Registered for Generation. Alcindo faleceu aos Language Not Registered for Generation anos devido a complicações da diabetes. Ele morreu justamente no lugar onde era mais amado, Porto Alegre. No dia de seu funeral, milhares de torcedores do Grêmio compareceram para se despedir, lamentando a perda do filho mais ilustre do clube. O legado de Alcindo não está na Copa do Mundo, mas nos corações dos trabalhadores do sul do Brasil, onde ele será para sempre um rei.